Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos anexos 4 e 5. Acho que os piores deles, né? Os mais temidos. Esses anexos, eles dizem respeito aos registros que nós temos que fazer do nosso teletrabalho. E eles estão baseados em outros documentos que foram emitidos pela secretaria. Por isso a gente precisa de uma certa atenção na hora de preencher e um certo cuidado, porque esses documentos eles serão arquivados posteriormente para a gente reportar a eles, no caso de contagem de tempo, como se fosse uma assinatura do ponto, daquele ponto diário que a gente tem na escola. Como não tem como assinar o ponto, esses anexos vão servir de base para as documentações futuras. A primeira parte, ele traz o cabeçalho do anexo 4. Nesse cabeçalho, ele tem onde você vai colocar os seus dados pessoais e algumas dúvidas que têm surgido. Admissão. O que é a admissão? Admissão é o número do seu cargo. Qual é o cargo que você ocupa na escola? Se é o cargo 1, se é o cargo 2, se é o cargo 3. Não é a sua função, é o número do seu cargo. Outra dúvida que surge, situação funcional. A situação funcional é se você é efetivo ou designado. Qual é a sua carreira? A sua carreira, você vai colocar qual é a sua função na escola, de acordo com o que consta no seu contra-cheque. Se você não tem certeza de qual é a nomenclatura correta, você vai no seu contra-cheque, olha qual é o nome que tem lá e coloca aquele nome de acordo com o seu contra-cheque. Outra dúvida muito comum é com relação à carga horária. Essa carga horária eu vou deixar aqui para vocês uma tabela onde tem o número de aulas, você vai observar quantas aulas você tem e baseado nesse seu número de aulas, você vai olhar qual é a sua carga horária, qual a carga horária que você tem que colocar lá. Não adianta eu falar, porque para cada professor vai ser diferente. Vai depender do número de aulas que você tem no seu cargo. Lembrando que se o professor tem mais de um cargo na escola, ele tem que preencher mais de uma vez esses anexos. Então, vamos passar agora a falar do anexo 4. Esse anexo 4, eles têm que ser preenchidos de acordo com o memorando 34, que é aquele memorando que eu já citei outras vezes, onde consta quais são as funções, as obrigações de cada um, as responsabilidades de cada um dos servidores durante o teletrabalho. Lá tem uma lista do que o professor tem que fazer, do que o ATB tem que fazer, do que o diretor tem que fazer, enfim. Lá fala para todas as funções da escola. Se você observar o seu anexo, você vai ver que as atividades pactuadas, elas já estão pré-preenchidas dentro do seu anexo 4. Por quê? Elas são as atividades que você tem que desenvolver de acordo com o que fala no memorando 34. Então, o que você tem que preencher lá dentro desse anexo são os produtos entregues. E o que é o produto entregue? É o que você vai fazer para cumprir o que está determinado dentro da atividade pactuada. Então, você vai ler a atividade pactuada na coluna e na coluna da frente, onde está escrito produtos entregues, é o que você vai fazer para conseguir cumprir isso que foi solicitado lá na atividade pactuada. Nesse anexo também, no anexo 4, as datas podem ser colocadas por período. Se aquele item você vai fazer do início ao fim do mês, você pode colocar do dia 1º de junho até o dia 30 de junho. Vamos supor, se você estiver fazendo o anexo referente ao mês de junho. Se é referente ao mês de maio, do dia 13 de maio ao dia 29 de maio, que foi o último dia letivo do mês. Não precisa de você colocar dia a dia, e isso no anexo 4. Já no anexo 5, essa é a notícia que eu não queria dar para ninguém, nem para mim mesma. Mas sim, o anexo 5 tem que ser preenchido diariamente. Então, você vai observar. Se você tem 3 aulas na semana, você tem que colocar de acordo com o seu horário, volta lá no horário
e você vai colocar lá que dias que você tem aula na escola. Eu tenho aula na segunda, na terça e na quinta. Então, você vai olhar quais são as datas da segunda, da terça e da quinta, nos meses de maio, e vai jogar lá todas essas datas e o que você fez em cada um desses dias. Mesmo que você tenha que copiar e colar muitos desses itens, porque acaba que a gente faz a mesma coisa todos os dias. Às vezes não, mas tem coisa que a gente faz igual todos os dias. Mas infelizmente ele tem que ser preenchido diário. Na coluna atividade executada, você vai colocar os tópicos do que você fez naquele dia. Então vamos supor, lá no início do mês de maio, a primeira coisa que você fez, criou o grupo de WhatsApp. Então você vai colocar lá, na atividade executada, criação de grupo de WhatsApp da turma, coloca a sua turma lá de responsabilidade, a qual você é o coordenador. Aí na coluna da frente, na coluna de produtos entregues, você vai descrever quais foram as ações que você fez para cumprir o tópico anterior da atividade executada. Então, vamos supor, se você colocou lá que a criação do WhatsApp é inclusão de todos os alunos da turma do 8º ano C no grupo de WhatsApp da turma a qual eu sou o coordenador. Não é isso, vocês não têm que colocar exatamente isso que eu estou falando, mas é só para vocês terem uma noção de como tem que ficar descrito nesse anexo. E a data você vai colocar de acordo com a data que você está fazendo o preenchimento. É importante que vocês lembrem de colocar tudo, gente. Tem que constar as reuniões que a gente faz, essas reuniões que estão acontecendo agora com os coordenadores, vocês têm que lembrar de anotar tudo para colocar depois nos anexos. Não pode ficar nada de fora. É importante que você descreva tudo para que quem leia esse anexo depois perceba que você gastou muito tempo para fazer todas aquelas atividades, que não foi assim, nossa, mas o professor gastou 15 minutos para fazer isso aqui, ele teria que ter trabalhado 4 horas, como que ele fez só isso? Então tenha cuidado na hora de fazer esse preenchimento, para que não pareça que você não fez nada. E olha que a gente está trabalhando muito agora, né? Mais até às vezes do que o normal. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse preenchimento para não parecer que a gente não está fazendo. Nós não devemos nos preocupar agora com impressão nem com assinatura desses anexos. Vocês vão fazer, eles estão no Drive, assim como os outros. Você vai entrar no seu Drive, você vai preencher e não vai preocupar nem com imprimir, nem com assinatura. Vamos aguardar quais são as próximas orientações e depois, se for o caso, a gente imprime, aí vocês assinam, mas eu acredito que isso só vai acontecer quando a gente voltar de forma presencial. Por enquanto, eu acredito que não. No arquivo que eu mandei para vocês, o formulário do anexo que está lá dentro do seu Drive, ele pode ser alterado da forma como você precisar. Eu sei que tem muita gente que na hora de preencher o anexo 5, aquela quantidade de linhas lá não vai ser suficiente. Você vai ter que acrescentar linhas, vai ter que acrescentar até uma outra página embaixo, para poder conseguir colocar tudo que você precisa. Pessoal, então, por favor, vocês confiram os seus anexos, vejam se está tudo de acordo com o que foi colocado. Caso tenham mais alguma dúvida, eu estou à disposição, podem me procurar. E a tabela com a carga horária eu envio no e-mail de vocês. Um grande abraço e bom trabalho!